Eu conversei hoje com o Denis Brasileiro. Além de vereador, ele é policial, ele é da PRF, Polícia Rodoviária Federal. E ele contou detalhes sobre a lei seca, que tem como objetivo proibir que pessoas dirijam sob a influência do álcool. Essa entrevista eu achei extremamente importante. Vamos aqui acompanhar. Aqui, ó. Chama! A Lei 11.705, aprovada em 2008, ficou mais conhecida como a Lei Seca, por reduzir a tolerância no nível de álcool no sangue de quem dirige. Com a sanção da nova lei, o Código de Trânsito Brasileiro foi alterado e provocou grandes mudanças nos hábitos da população brasileira, como explica o policial rodoviário federal Denis Brasileiro. Como é que funciona, na prática, a fiscalização da lei seca? Quando a pessoa é abordada numa fiscalização de trânsito, o agente de trânsito ou policial ele vai convidar a pessoa para poder realizar o teste do bafômetro. Isso é um convite, não é uma imposição. Por que um convite? Porque a pessoa ela tem o direito de fazer ou não fazer o teste. Só que a gente vai explicar como é que isso funciona. Porque isso depende também de como é que a pessoa está, o estado que ela se encontra, se ela tem sinais ou não de embriaguez. Então vamos lá, quando a pessoa é abordada, primeiro, eu observo a pessoa e verifico que ela não tem nenhum sinal de que bebeu. Eu olho para ela, está no aspecto normal. Eu faço o convite para ela se ela quer realizar o teste do bafômetro. Ela pode realizar ou não. Se ela falar que ela não quer fazer o teste, e é um direito dela, se ela não tem nenhum sinal, tem duas opções. Primeiro, ela fala que não vai fazer o teste. Se ela não tem nenhum sinal, aí eu vou pegar e vou só lavrar o auto de infração para ela pela simples recusa. Ela vai ser multada, então se ela não fizer, vai ser multada. Se ela não fizer o teste, ela vai ser multada, mas é um direito dela não fazer. Mas a legislação prevê, no artigo 165A do Código de Trânsito, a multa pela simples recusa. E se ela tiver algum sinal, ela não quer fazer, mas ela tem sinal característico de embriaguez. Você olha, tem odor etílico, olhos avermelhados, você consegue ver que fala desconexa, esse tipo de situação que você consegue observar e nitidamente a pessoa tem sinal de que está sob efeito de álcool. Nesse caso, mesmo ela não fazendo o teste, ela pode ser conduzida para a delegacia e presa por estar sob efeito de álcool. Aí é utilizado outros meios de prova em direito admitido, como por exemplo, as filmagens, é feito um termo de constatação, na própria resolução que trata sobre a alcoolemia, que é a resolução 432 do CONTRAN, ela prevê o que você vai colocar lá, elencar nesse termo de declaração. Então essas são as duas situações se a pessoa não realiza o teste. E se ela resolve fazer o teste, quando eu convido, ela resolve, não, eu quero fazer o teste. A partir do momento que ela resolve fazer o teste, hoje o teste comumente utilizado nas fiscalizações é o etilômetro, e aí vale ressaltar que a própria legislação, ela orienta que isso seja rotineiro, o exame do bafômetro. Por quê? Porque às vezes as pessoas são paradas e falam, mas uma hora dessa, por quê e tal? A própria legislação ela orienta que seja rotineiro, então não tem horário, em todas as abordagens. Então vamos lá, seguindo. Se ela resolve fazer o teste, quando ela decide fazer o teste, aí pode ter três situações. Quando ela resolve soprar o bafômetro. Primeira delas, se ela vai soprar o bafômetro, soprou o bafômetro, ele mede um númerozinho lá, que ele é aferido lá, um número que a gente consegue enxergar após você soprar. Nesse número, que é medido lá o índice de álcool por litro de ar alveolar, que é constatado lá. Primeira situação, se der 0,0, deu 0,0, pessoa é liberada, pode ir embora. Existe tolerância hoje? Não existe tolerância, porque se der 0,1, ela já vai ser autuada, mas existe a margem de erro do aparelho. Ou seja, se o aparelho der até 0,04, considera-se a margem de erro do aparelho, aí considera-se zero. Existe uma tabelinha lá na resolução 432. Se der 0,05, aí desconta a margem de erro 0,4, fica 0,01. 0,01 já é multa, considerando a margem de erro. Então, de 0,01 até 0,29, nós temos a multa administrativa. Então, primeiro caso fez, deu 0, é liberado, vai embora. De 0,01 a 0,29, nós temos a multa administrativa, é feita a multa para a pessoa e a pessoa tem que arrumar uma pessoa habilitada para levar o veículo e o veículo é liberado. Se der de 0,30 para cima, a gente já tem a terceira situação, que aí ele é multado e é conduzido para a delegacia em razão do crime do artigo 306 do CTB. Então são essas 5 situações, 2 se a pessoa não faz o teste, 3 se a pessoa realiza o teste.
Denis Brasileiro explica o procedimento feito no caso de um acidente envolvendo álcool e vítima fatal. Acho que só a questão que em relação à lei de trânsito, acho que a lei seca melhorou muito, nós reduzimos muito a quantidade de acidentes em razão disso, mas a gente vê, diante da fiscalização do dia a dia, que as pessoas ainda não mudaram a cultura. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, a gente tem, por exemplo, vários aplicativos que oferecem, disponibilizam isso aí para as pessoas, mas a gente ainda não mudou a questão das pessoas beberem e dirigir. E nós que trabalhamos na fiscalização, a gente percebe que a gente tem ainda acidentes graves em todos os horários do dia em relação a isso, e a única orientação é para que as pessoas tentem perceber que isso é grave, e as pessoas, quando elas estão sob efeito de álcool, isso causa sim uma diminuição dos reflexos, causa assim uma lentidão, às vezes no raciocínio, nos movimentos, nos reflexos, como já foi dito. Então assim, o que a gente precisa é de conscientização, mesmo sabendo que a gente tem uma legislação dura, uma multa de um valor muito alto, mas a gente ainda precisa mudar a nossa cultura quanto a isso. Muito esclarecedora essa entrevista, né? Existem situações que às vezes a pessoa bebe, porque cada pessoa tem um organismo. Cada pessoa tem um organismo. Às vezes você toma uma cerveja, a pessoa toma uma cerveja, ela tem uma reação, você tem outra, né? Às vezes a pessoa bebe e aí, até 1 da manhã, 2 horas da manhã, ele vai viajar no dia seguinte. E aí, quando ele pega a estrada, ele talvez não tenha a percepção que ainda tem vestígio desse álcool. E aí vem uma blitz, flagra o cidadão, tá aí. Então, o detalhe é, quando for beber, não dirija. Eu estou falando de algo que, entre aspas, aparentemente é simples, mas se nós formos olhar em outras circunstâncias, quantas mortes não acontecem no trânsito? Pessoas que perdem a vida, perdem entes queridos, pessoas maravilhosas, sejam elas dirigindo, ou seja, muitas vezes tirando a vida de terceiros. Porque, em alguns casos, o cidadão bebe, pega o volante embriagado, bate, atropela e mata uma outra pessoa que não bebeu. Mata uma outra pessoa que às vezes ia para uma panificadora, ia para um mercado, ia para um sacolão, ia para uma farmácia, ia para uma igreja. Quer dizer, a pessoa estava dentro da sua melhor condição, melhor falando, né? Tranquilo, e de repente vem uma outra, né? Numa outra circunstância, embriagado, com excesso de bebida, com o volante, e aí atropela o inocente. Aí pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser uma pessoa da boa idade. Então, gente, vamos refletir. Essas coisas acontecem com a gente também. Se beber, não dirija. Não dirija, não dirija. Tenha essa percepção. Tenha essa percepção. O número de acidente é alto em razão justamente disso, do excesso de bebida. E a gente tem que encarar isso com a realidade. Eu não estou nem falando de você perder a carteira, de você ter uma multa, de pegar uma cadeia, mas imagina você tirar a vida de alguém. Olha a sua consciência, você pensar assim, puxa vida, eu bebi, farriei, peguei o volante, matei minha mãe, matei minha esposa, minha namorada, ou matei meus filhos num acidente, ou tirei a vida de terceiros. Então vamos fazer uma grande reflexão. Essa entrevista foi muito importante do Denis Brasileiro, ele que é vereador, mas aí falou com propriedade como policial da Polícia Rodoviária Federal.